Boa noite, que eu não escutei. Para falar de energia sexual tem que ser uma boa noite bem mais forte. Boa noite, gente. Ah, tá melhorando. Tá melhorando. Então, vamos de aula 19, né? Estamos chegando lá, hein? Semana que vem, encerramento aí do ciclo 1, última aula. E para começar a falar de energia sexual, na verdade, antes de começar a falar, eu queria ouvir, né? Eu queria ouvir de vocês o que vem na mente quando vocês estão na aula de um ciclo 1 da Universidade Livre do Espírito e tem a aula lá, energia sexual. Quem já leu também, né? Pode trazer alguma coisa. Mas o que vem na mente de vocês esse tema? Não pode ficar tímido. Não vem nada? Tenho certeza que o nada aí nesse tema não existe. Todo mundo rindo. Vamos lá, abrir os trabalhos. Boa noite. Alô. Então, eu acredito que seria o masculino e o feminino, não é? Cada um com a sua implicação e essas energias se comungando de alguma sorte. O homem, não é, tendo o seu papel e a mulher também, e cada um com as suas características. Pronto, aí a gente vai depois entender essa questão de masculino e de feminino e tudo isso em relação ao espírito, né? A singularidade espírito mesmo. Quem mais? Aqui, Tiago. Boa noite. No meu ponto de vista, é uma energia sublime, né, que perpetua a espécie, né, nos envolvendo nesse processo de crescimento, constituindo principalmente a família, né, nesse sentido. Além da família, né? Além da família. Oi, Lai, boa noite a todos. Na minha ideia, né, além da energia sexual para a criação, para a procriação, né, constituição e continuidade da vida, há também uma relação muito grande com a energia de realização, de criatividade. A energia de libido é muito importante para toda essa expulsão do pensamento artístico também, da revelação do artístico, porque a energia é da vida. É de onde exatamente do ventre materno, da onde se origina a vida, né? Então, há um entendimento também muito grande disso. Sim. Boa noite. Boa noite. Eu resumo isso em uma palavra: energia da cocriação. Cocriação, sim, também. É a energia que resume tudo isso que vocês falaram e mais ainda, né? Porque ela é a energia que impulsiona o espírito para a vida, né? Ela impulsiona o espírito para qualquer realização no processo evolutivo, desde antes da individualização do espírito, né? Mesmo quando ainda é princípio espiritual. Então, ela é uma energia que permeia a vida material, a vida universal, a vida espiritual. Tudo que é vida, né? E a gente viu lá na aula de evolução que esse processo caminha junto, caminha em comum, o espírito sempre impulsionando a matéria, mas uma energia que é divina, que impulsiona o espírito, que impulsiona a matéria, em todos os aspectos. Então, energia sexual tem a ver com criação, manutenção, evolução, transformação, criatividade, trabalho útil, tudo que envolve o espírito, encarnado ou desencarnado, em todas as suas etapas do seu processo evolutivo, impulsiona para essa realização e satisfação, né? Propósito. Tudo que tem a ver com propósito, realização, prazer, satisfação para o espírito, realização, na busca da sua felicidade, é movido por uma energia, impulsionado por essa energia. E claro que se fortalece na medida que o espírito toma consciência disso e que se une a propósitos, sentimentos, né?
como, por exemplo, o amor. Então, é uma energia poderosa, mas que se torna ainda mais poderosa quando o espírito tem consciência da potência dessa energia e a utiliza, né, de forma equilibrada em direcionamento de um propósito. Então, o objetivo geral dessa aula é falar da percepção do sexo como uma energia criadora que se manifesta em diferentes níveis, né? Passa pelo material, passa pelo biológico, mas principalmente, né, pelo espírito. Mostrar o conceito de sexo como energia criadora, cuja utilização se enraiza do espírito, né? O sexo, essa energia, ela se enraiza e surge do espírito. Então, quem movimenta o corpo físico, quem movimenta a psique, o espírito, né? Então, essa energia, ela é divina e, através do espírito, movimenta a vida. Mostrar que a energia sexual pode ser utilizada em diversos níveis, de acordo com a evolução do espírito. Então, essa energia, ela permeia a vida do espírito e a evolução por todo o seu caminhar. O direcionamento vai se diferenciar na medida em que ele evolui e começa a ter consciência do seu próprio processo e da sua própria satisfação e do que é satisfação para você, né? Como na nossa vida satisfação muda, para o espírito também, né? Então, é um processo de evolução que vai acontecendo, que você vai aprendendo a lidar e a trazer focos e propósitos para a sua vida, mas essa energia, ela é a mesma. A energia sexual que impulsiona o espírito no maior, que integrou várias e várias habilidades e já chegou a um certo nível de evolução, é a mesma energia que movimenta o espírito que acabou de surgir e ainda vive uma vida instintiva. A diferença é a percepção que ele tem, é a consciência que ele tem, é a forma como ele canaliza e como ele utiliza essa energia. Então, o que muda somos nós, né? A forma como a gente utiliza. A energia, ela é a mesma, ela é a energia que vai acompanhar o espírito nos seus mais diversos níveis. Demonstrar, pela sua significação, a necessidade de uma educação sexual adequada para o crescimento do espírito, né? Conhecer a energia é importante, tomar consciência do poder dessa energia é importante e de todos os campos que ela envolve na vida é importante, e mostrar a necessidade de um planejamento familiar na constituição da família, a fim de se evitar os prejuízos do aborto e da proliferação irresponsável de filhos. Então, são os objetivos voltados à educação, porque é dessa educação sexual que a gente consegue pensar nesses planejamentos, pensar em lidar com essa energia de uma forma em que o espírito a utilize realmente de forma equilibrada, né, em todos os seus níveis da vida, que parte desse processo de conhecer, de saber o que é essa energia. Por isso, sim, é importante falar desse tema, né? Por isso, sim, é importante conhecer o que é de fato e se conhecer, claro, nesse processo. Gente, eu vou seguir uma linha na aula, mas se surgir qualquer pergunta, pode ir interferindo, levantando a mão, né? Você já conhece a dinâmica. Às vezes a gente antecipa um tema, volta nele, mas é para ser assim mesmo, é para ser viva a aula. Então, fiquem à vontade para perguntar, viu? Não me deixem aqui falando sozinha. Essa é uma pergunta do livro Entrevista, de Chico. Perguntam para ele, né? O espiritismo não deverá contribuir para que o problema do sexo deixe de ser um tabu? E aí a pergunta já traz o sexo como um problema, né? Por que o sexo é um problema? Por que vocês acham que o sexo é um problema? Ou se vocês acham que o sexo é um problema? Quem gostaria de comentar isso? Sem pescar a resposta. Seu Jorge aqui, gente, microfone aqui, ó. Baseado na Igreja Católica, com seus dogmas, ela criou um tabu muito grande sobre o sexo, né? Amedrontando, inclusive, e isso gerou muitos conflitos, muitos traumas, né?
porque certos pais castravam seus filhos, né, no sentido de policiar, de vigiar, e se tinha uma noção muito errada do sexo naquela época. Então, a religião é uma das culpadas nesse sentido. A igreja, no caso, a Igreja Católica, era muito culpada nesse sentido, através dos seus dogmas, né? Alguém mais? Então, aí na resposta ele já traz um pouco disso, né? Porque ele fala assim, que o Espiritismo há de contribuir, sim, né, para que esses temas sejam tratados no mundo com o devido respeito, sem tabus que patrocinem a hipocrisia e sem a responsabilidade que impele a devassidão. E aí esse tabu vem muito disso, do viés moral, né, de que sexo sempre foi tido como algo punitivo, né, proibido, passível de punir, passível de se envergonhar disso, né? Então, começa pelo tabu, pelo esse viés religioso e por esse tabu. Porque como uma energia muito poderosa e como uma energia que, se não há controle e o foco se voltar apenas para o sexo em si, ela uma vida, um processo enviesado, né, por esse caminho da sexualidade excessiva, realmente foi uma forma de controlar, né, de controlar e de manter ali um certo controle. Então, surge esse tabu, que por mais que a gente pense que esse tabu e que esse controle pertence a séculos e séculos atrás, de quando a igreja exercia um poder maior, nossa mente de hoje é a mente de quem encarnou por lá, de quem vivenciou tudo isso, de quem vivenciou muitos processos, né? Então, a evolução, no processo da gente de evolução, isso vai se somando, né? Então, nós temos ainda no nosso psiquismo os resquícios disso. Ainda que a gente hoje nasça numa sociedade um pouco mais avançada, a gente nasça no século XXI, né? Eu não sou do século XXI, eu estou no século XXI, mas muitos espíritos são do século XXI. Então, além de a gente chegar, mesmo a gente chegando nesse século, né, com uma sociedade muito mais avançada, muito mais aberta em relação a isso, existe ainda muito que trabalhar no psiquismo humano, né, sobre sexualidade, sobre sexo, sobre a importância e sobre o que é essa energia na vida do espírito. Então, há muito ainda que se construir e trabalhar para deixar de ser esse tabu e para deixar de ser também, para deixar que esse tabu também deixe de patrocinar a hipocrisia e a irresponsabilidade, porque sempre existiram os problemas do sexo, né? Mesmo com o tabu, mesmo tentando essas formas de controle, eles eram... a sexualidade acabou sendo trazendo várias questões de desvios mesmo, de conduta, de exceção, de poder, né? Exercido pelo desconhecimento. Não conhecer acabou fazendo com que virasse, talvez, esse problema, né, que perguntam a Chico ali como um problema. Quem é a pergunta, Thiago? Boa noite. Boa. É engraçado porque a humanidade ela é praticamente dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. E se a gente for para a história, antes de Cristo, as questões do sexo elas não eram consideradas tabu. Ao contrário, elas eram tratadas com muita naturalidade. Inclusive as relações até mesmo homossexuais. Basta você ir para a história, né? Sim. Entre homens com homens, mulheres com mulheres e assim por diante. Quando chega a época do nascimento de Cristo, quando a gente vai para o Novo Testamento, né, que a gente tem aquela ideia de que a Maria concebeu Jesus pelo Espírito Santo, sem ter a relação sexual. Então, eu acho que tudo muda a partir daí, porque se a gente passa a conceber que Maria concebeu Jesus sem uma relação sexual, né, e lá atrás, né, sem pecado, a gente passa a considerar, do ponto de vista até mesmo cultural, arquetípico, que toda relação sexual ela pode ser pecaminosa. Então, eu acho assim que essa questão trazida no Novo Testamento parece ser um desenvolvedor, né, de conflitos na nossa psique a respeito do sexo, em especial do tabu. E de vários outros aspectos, né? Pela questão, na forma como é visto tudo que é puro,
né? E colocando o sexo como algo impuro e cristalizando o que a gente trouxe aqui no início sobre as questões da igreja e do controle, né? Então, foram surgindo aí. E o quanto essa construção, né, vem sendo arquetipicamente reproduzida. Então, passou um processo mais livre, depois um mais de aprisionamento, e essa desconstrução hoje vai levar ainda um tempo, porque essa mente que a gente está falando, que viveu esse aprisionamento, somos nós também, né? Somos nós. E esse caminho que a gente precisa encontrar parte desses esclarecimentos que a gente precisa ir fazendo mesmo, porque eu lembro da aula passada que as pessoas saíram muito chateadas, assim, inquietas, na verdade, do nome dessa energia ser energia sexual. Então, o nome da energia, que é a energia da vida, se chamar energia sexual, trouxe muita inquietude aqui, muitos questionamentos. Não aceito que essa energia tão pura e divina devia ter outro nome, né? Por quê? Porque a sexualidade ainda é muito visto por esse viés, por esses engessamentos, por essas questões construídas aí historicamente. Então, conceituando a energia sexual como energia da vida universal, né, como recurso da lei de atração, na perpetuidade do universo, ela é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas de que se reveste. Então, assim, desde o início, o princípio espiritual, quando ele é criado, né, ele já tem arquetipicamente o que ele vai se tornar e o que ele se destina, que é o processo de formação e criação posterior do próprio espírito como individualidade, né? E esse impulso, essa energia, ela impulsiona esse movimento do princípio espiritual, né? Acoplando em vários corpos da natureza e transformando e se transformando. Então, ela é uma energia que reveste e que impulsiona o princípio espiritual em todo esse movimento, né? E quando a gente fala em vida universal, que a gente olha, né, a criação da própria matéria, a criação do universo, que a gente, pelas leis da ciência, a própria explosão de um Big Bang, é a energia sexual, né, criando esse movimento divino como energia da criação. Então, ela também é não só a energia que impulsiona o princípio espiritual na sua evolução, mas também a energia da criação do universo, da matéria, né? Quando a gente pensa que cargas magnéticas, que a atração magnética mantém uma orbe ali em harmonia, né? Os planetas num processo de harmonia, a lei da atração, a gente está falando de energia sexual, né? Que é a energia da criação também da própria matéria, que é emanada do divino e que permite esse processo de criação de forma geral. Então, ela é a energia também da vida universal. Então, o sexo é fundamento da vida universal. Encontra-se na origem da própria vida, a qual é emanada do Criador, né? Então, pensar o sexo como uma energia que vem do Criador, como compreender esse paradoxo de que sexo é impuro, né? Porque o sexo é impuro, é uma energia que vem do Criador e que faz parte de um processo não apenas biológico e natural, né? Da própria criação, da própria reprodução, né? Então, pensar é importante para começar a repensar o papel da sexualidade, o papel do sexo na vida espiritual para o espírito, em pensar como algo do divino, né? Como que algo divino pode ser repreendido, pecado, né? Como está a evolução do espírito em relação a receber e a transformar e a construir seus propósitos para que essa energia tenha a finalidade divina, né? Aí a gente começa a repensar que não é um paradoxo em si, né? São nossas condições mesmo de entendimento, é o processo de evolução do ser humano que vai transformando, né, o seu pensar e o seu agir
e o próprio sentir em relação a tudo isso, de como dar e canalizar essa energia na vida. Então, a mudança vai acontecendo para que haja essa compreensão da energia sexual com toda a sua potencialidade. Ui, pulei demais. Na essência, é energia divina, força da vida, encontra-se na base de todos os processos de evolução dos seres. Como eu já falei dessa parte do divino, eu vou pular aqui, porque ela é essa energia criadora e que está presente em todos esses processos aí. Então, quando a gente fala do mineral, né, do princípio do espírito e o mineral, a gente está falando de cargas de atração, né, de positivo e negativo, que é onde inicia a experiência do espírito nas polaridades, que mais tarde vamos chamar de masculino e feminino, né, dessas forças de atração, que, na verdade, para o psiquismo humano, são polaridades de uma força que é diferente, mas que socialmente a gente, né, nomeia masculino e feminino, e biologicamente também. Mas já no mineral já existe essa força agindo, né? E o princípio espiritual apreendendo desde ali, naquele momento. No vegetal, a gente tem já divisão celular, né? Muitos vegetais têm a polinização, né? Já é um processo de criação, já é um processo de sensibilidade maior do que o mineral, já existe uma sensibilidade ali. No animal inferior, a gente já tem reprodução mesmo, né? Sexuar mesmo dos animais, ainda que instintivo ali, mas já existe. Então, o espírito, o princípio espiritual, ele experiencia a sexualidade e constrói tudo o que a gente tem no nosso psiquismo sobre sexualidade desde desses momentos aí, né? Desde essas etapas aí do processo evolutivo. Então, ela é uma energia criadora que acompanha o ser desde o primeiro reino até quando ele integra a cocriação, que foi o que o colega lá do fundo pontuou no início, como ele resumiu. Ele resumiu como cocriação. Mas a cocriação é uma etapa, né, adiante, e ela não deixa de ser energia sexual em todos esses processos aí, né, durante todos esses processos da vida do espírito, do princípio espiritual. Então, quando a gente tem o espírito, o que muda do princípio espiritual para o espírito? Me lembre aí. O que o espírito tem que o princípio espiritual, né, ainda não constituiu? Lembra aí, gente. Aula de evolução. A imperfeição? Não. É o perispírito? O perispírito vai se formando, né? Porque durante o princípio espiritual existe ali a razão. Seria a inteligência? Inteligência, a razão, a individualidade, né? Então, como força que impulsiona o princípio espiritual, no espírito, nós manipulamos, né? Nós temos responsabilidade sobre essa energia a partir desse momento, impulsionando a vida e para onde a gente direciona, não é isso? Então, o espírito ele já tem autonomia, ele já tem responsabilidade e ele já tem já inicia um novo processo ali de evolução através das reencarnações, né? Mas as experiências de sexualidade vêm desde essas origens aí. Então, a diferença é que o espírito, né, tem essa responsabilidade. Então, ele já começa a registrar e a viver relacionamentos, né? Lembrando que nas primeiras encarnações, o contato do espírito com a matéria, para ele já é uma enorme fonte de prazer, né? É prazer. E são os primeiros contatos com esse prazer. Mas o que também isso vai fazendo com o espírito, além de prazer? Ele vai surgindo o quê? As relações.
né? Porque pela atração cria-se o relacionamento, dos relacionamentos surgem o quê? As famílias, os afetos, né? Então, o papel mais importante de todos da energia sexual na vida do espírito, de todos os outros que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas o mais importante é o que ela proporciona na construção da afetividade. Quando que a gente percebe, se olhando né, e observando, o quanto uma energia sexual já encontra seu equilíbrio, quando ela está relacionada à afetividade, né? E a importância dela está na construção das relações, né? Ela é a base das afetividades e da geração dos sentimentos, né? Por quê? Por que a relação é importante para o espírito? Onde que o espírito cresce? Nas relações, né? O outro é a referência de crescimento para o espírito. Então, é se relacionando. E a afetividade vai além de ser casal, né? Homem, mulher, sexo em si. Mas essa construção dessa afetividade vem dessa energia. E essa é a principal contribuição dessa energia para a vida do espírito. Porque a afetividade é o que traz, né, a maturidade para o espírito, a olhar para o outro, porque é uma busca de si mesmo, né? O relacionamento é uma busca de si mesmo. Essa busca do prazer é uma busca de si mesmo. Essa busca de se encontrar em alguém, no outro, é uma busca de si mesmo. Então, acaba que a relação se torna esse espelhamento que vai proporcionando para o espírito o quê? O encontro consigo mesmo, né? Então, a gente vai vivenciando essas polaridades até que se encontre nesse processo aí, através das relações. Perguntas? Todo mundo quieto. Então, vamos pular aqui. Então, a gente falou, né, dessa energia presente na vida do espírito, desde o início do seu processo, e quando se cria o espírito, né, e ele se individualiza, essa energia, ela impulsiona o espírito em todas as suas etapas. Então, se a gente observar o espírito perto das suas primeiras encarnações, a gente vai pensar o quê? Que ele se satisfaz mais pelo quê? Pelo prazer em si, né? Pela satisfação, pelo instinto. É muito mais instintivo. É uma realização e difícil ainda de entender que existe um outro, né? Que existe dentro dessa relação uma outra pessoa envolvida. É o prazer pelo prazer mesmo de se satisfazer. E isso é a importância daquele momento, né? Para que o espírito entenda e perceba o que é prazer. É como se fosse o reconhecimento para o espírito do que é esse prazer. E começa pela matéria. Então, o maior prazer nesse período, né, nos primeiros contatos com a matéria, é o prazer biológico mesmo, o prazer material, da relação, do sexo. Então, é o sexo, pelo prazer. E essa gradação vai se modificando na medida que ele vai vivendo as experiências e que vai reencarnando e vai vivendo nas relações, né? E até que essa energia se torne com outras finalidades, passa por outras formas de prazer na vida, né? O que é prazer para um espírito num determinado ponto da evolução, para outro já não é mais, como a gente mesmo na vida, né? O que é prazer para a gente na adolescência já não é tão prazer assim na fase mais adulta, e a gente vai como que amadurecendo. Então, o espírito também vai amadurecendo, vai encontrando os seus propósitos e vai dando finalidades, vai dividindo as finalidades e encontrando prazer em várias coisas e não apenas no sexo em si, né? E vai canalizando isso de forma diferente nesse processo aí de crescimento. E quando a gente fala de se tornar co-criador, porque essa energia também é a energia que proporciona ao espírito contribuir com a criação divina, né? Estar dentro desse propósito que vocês vão ver, eu acho que no ciclo que vem, né? No ciclo 2, que é o processo de autoiluminação.
que é ser essa luz, né? Ser essa energia divina no mundo. Então, a gente está falando de etapas, assim, e que às vezes parece algo muito distante, né? Mas são processos que a gente vai construindo no processo de autodeterminação do espírito. Ô, Laisa, eu estava aqui pensando, né? Você falou da questão da energia sexual, vinculado também à questão do afeto. E aí me fez lembrar da questão das bactérias, né? As bactérias, elas se reproduzem de forma sexuada por um processo de mitose. Ela não precisa do material genético de uma segunda pessoa, entre aspas, né? Então, aquela ideia, por exemplo, de que a energia sexual é para somente a procriação, isso é uma coisa muito, digamos assim, do humano, né? A gente precisa de um outro material genético para que, assim, nasça um outro ser. No caso das bactérias, não, né? Porque elas conseguem fazer essa reprodução, ser um material genético de uma segunda pessoa, digamos assim, né? E, assim, minha dúvida é, a bactéria ela tem princípio inteligente, né? Pode não ter o princípio espiritual, mas o princípio inteligente ela tem. Ela também se reproduz, mesmo assexuadamente, mas ela se reproduz. A minha interrogação é, ela experimenta essa energia sexual porque ela se reproduz, né? Ou essa energia sexual, essa energia propulsora, essa energia que nós chamamos também de libido, ela só é vivenciada no reino hominal, ou nos outros reinos também isso é experienciado da mesma forma que nós assim experienciamos também. É um encadeamento, né? Porque o princípio espiritual, ele é o mesmo, desde do mineral, passando por esses reinos aí das bactérias, tudo isso existe espiritual, existe o espiritual, né? Como princípio, não o espírito em si, individualidade. O espírito em si ele não encarna numa bactéria ou num animal qualquer. Mas, assim, a diferença está na consciência do que se é feito. A energia sexual é que impulsiona isso aí, esse processo de procriação da bactéria. É a energia sexual que proporciona a planta enraizar, nutrir, a semente. É uma energia da vida, é uma energia criadora aí que vai impulsionando. A diferença nos animais ainda é prazeroso, mas instintivo. Não existe emoção do tipo, eu estou construindo uma relação e estou tendo afeto. E tanto que, assim, se você observar, os vínculos no reino animal vão se diferenciando, né? Eu estava falando outro dia, lá onde eu trabalho, nasce muito gatinho. A mãe, ela cuida muito dos gatinhos, mas chega um tempo de que ela concorre com a comida do mesmo jeito. Para ela, já não é mais meu filho, é um outro gato qualquer ali, né? Então, assim, isso aí é o vínculo, né? Ela tem instintivamente o materno, mas ela não tem o vínculo que o ser humano já tem de um materno, né? Então, tudo passa por essa construção aí psíquica, porque a razão e a emoção é a partir do espírito, e aí só no humano, né? Então, é claro que se a gente vê as gradações dos reinos, a gente vê uma certa evolução ali, na forma como os animais procriam, cuidam, né? Uma bactéria procria, ela gera ali, né? Prolifera, multiplica. Mas, se você for ver o reino animal, já existe um certo cuidado, um certo afeto. São estágios mais avançados que o princípio espiritual passa. Então, é uma sequência, é um encadeamento, né? Tudo se encadeia mesmo. Não sei se respondi. Então, enquanto a energia da vida, a gente está falando, né, da sexualidade como uma instância psíquica, porque a sexualidade é uma energia psíquica, né, essa energia sexual, e que não está ligada só a esse prazer sexual ou genital. Então, ela vai dizer respeito a várias formas de prazer na vida, a que o sujeito se dedica, né, de tudo que ele constrói, transforma e impulsiona na vida. Então, ela está ligada à procriação em si, né, isso desde dos animais, ela está ligada a procriar, mas ela está ligada ao intelecto também, né, tudo que a gente dedica
de criar, de construir, de trabalho útil para a sociedade ou para a gente mesmo, o nosso trabalho do nosso dia a dia, é uma canalização dessa energia psíquica. Está ligada ao prazer genital também, está ligada às artes e essa cocriação. Então, cabe... Oi? Alguém? Ninguém falou nada? Ah, eu ouvi um oi. Já ia perguntar, estou ouvindo coisas? Então, ela tem a ver com todas essas modalidades da vida. E equilíbrio é estar ativo nessas modalidades da vida, nos relacionamentos, no trabalho, na família, na criatividade, né? Então, sempre que se polariza para uma coisa, deficiente está em outra, né? Então, é fácil entender que se a vida e o propósito do espírito está ali focado no prazer do sexo em si, ele está desproporcional em todas as dimensões que a vida pede, né, para o espírito, tudo que é realização para o espírito. Então, isso é equilíbrio. Então, a gente está falando de equilíbrio. Então, a energia sexual, ela é uma das modalidades de uso da energia psíquica, a qual move o ser humano para a vida. Então, ela é a energia da vida como um todo. É uma energia psíquica que impulsiona o espírito para suas realizações criativas e para a evolução na direção do Criador, né? Ela verte do Criador e nos impulsiona em direção ao Criador, né? Então, ela e nos impulsiona nesse caminho aí. Ela não se restringe à prática do sexo, nem situa numa parte específica do corpo. Apesar da gente, biologicamente, né, ter os órgãos sexuais, ter as zonas, né, mais sensíveis, mais erógenas, o sexo em si, o prazer em si é psíquico, né? Tanto que a gente vivencia e o espírito vivencia aí várias questões relacionadas à sexualidade, justamente por ser mais psíquico do que biológico, né? E é a energia da vida como um todo. Tanto que foi estudada onde? Na psicologia, começando lá por Freud, que traz essa energia da libido como uma energia da vida, que impulsiona os processos, né, nas fases psicossexuais do ser humano, né, de todas as etapas de desenvolvimento, desde a infância até a fase adulta, se formando a personalidade, como uma energia interna que vai pulsando para o aprendizado, né? Então, Freud fala disso, ele fala da libido. E Jung vai lá e amplia isso mais. Não apenas como essa base de processos mentais, mas como uma força, em vez de apenas libido, uma força geral da vida e não relacionada apenas ao sexo. E aí ele já traz dessa energia como responsável pelas nossas relações, não só biológicas, mas da própria vida social, da vida da cultura e da sociedade. Então, ampliando a amplitude, né, dessa energia na nossa vida, porque os problemas estudados na época por Freud eram muito voltados para tudo voltado muito para a sexualidade. E Jung amplia isso, né, falando dessa energia que ela vai muito além apenas só das questões da sexualidade, mas ela tem a ver com a realização, né, de um modo geral, diante da vida. Então, aí são só alguns termos da psicologia. E aqui nessa casa a gente fala, né, o tempo todo junto aí com a psicologia, então eu trouxe só esses termos para a gente se familiarizar, trazendo essa energia como essa força psíquica mesmo, né? Pensando em centros de força, pensando nos centros de força que são os órgãos. Oi. Lá, essa coisa do equilíbrio da energia psíquica e sexual é tão fundamental que mesmo lá na psicanálise freudiana, né, muitas mulheres foram dadas como histéricas, naquele termo que se usava antes, internadas, tratadas como loucas, por causa de uma repressão também do nível sexual muito grande, né?
muitas não tinham a chance de manifestar essa energia, né? E outras tantas, e isso ao longo de muitos anos também, para ver como esse equilíbrio entre todas essas esferas do que significa a energia da vida é importante e fundamental, né? Sim, ele relacionava a maioria dos casos relacionados à sexualidade, mas os estudos de Jung foram mostrar que nem tudo era só sexualidade e impactava da mesma forma. Então, que a energia sexual não estava, essa energia da vida não estava só num abuso sexual ou numa castração sexual, mas uma repressão de forma geral da vida, né? Porque quando você tolhe alguém, alguém se sente tolhido de qualquer outra questão na vida, de um propósito na vida, não foi só um amor não correspondido ou um abuso sexual, né? Vários aspectos ali dessa energia bloqueados, de alguma forma tolhidos, geravam outros problemas também. Então, só ampliando isso, né? Que não é só o sexo em si, o amor não correspondido, como ele trazia muito para a sexualidade. Então, falando dos centros de força, né, que são os órgãos do perispírito, e eles reenergizam esse perispírito, eles mantêm o perispírito, né, em equilíbrio junto com o corpo, porque o perispírito ele é como que amalgamado ali no corpo, né, e esses órgãos se interagem do corpo espiritual perispiritual para o corpo material. Então, quando a gente fala dessa energia, o centro genésico, né, ele é o centro responsável por essa circulação dessa energia. E ele faz esse movimento de equilíbrio dessa energia por todos esses corpos perispirituais até o coronário. Então, como a energia divina, né, é a energia do coronário. Então, do genésico para o coronário, há esse movimento reenergizando todos os ciclos ali. E para essa energia, para esses centros de força todos, e para que essa energia esteja canalizada com essa relação com o divino, é preciso que do genésico ela se dissipe e não se concentre apenas ali. E quando é que a gente concentra a energia sexual só no genésico? Quando o foco, a viciação é do sexo em si, né? É do sexo, do prazer pelo sexo apenas, e isso se torna uma viciação. Então, quando a gente fala de um órgão perispiritual, a gente está falando da repercussão desse órgão perispiritual no próprio corpo material, né? Então, uma disfunção, um desequilíbrio nessa energia, a gente vai estar falando da própria saúde, da própria vitalidade dos nossos órgãos sexuais, né? Então, tem a ver também com as nossas experiências, com a vitalidade, com a saúde dos nossos órgãos sexuais. Então, ela tem a ver com a modelagem de novas formas entre homens e mulheres e estabelece os estímulos criadores com vistas ao trabalho, que é qualquer trabalho útil, né? O trabalho que se mantém, o trabalho que você se dedica de alguma forma útil a construir algo para você e para a sociedade, principalmente. A associação, e quando a gente fala de associação, a gente fala de relações, né, que tem a ver com família, todas as relações afetivas, né, paternas, filial, todas essas relações, não só as relações conjugais, mas tem a ver com a associação entre os espíritos, e essa realização, que tem a ver com essa satisfação naquilo que você se constrói. Lá, eu não entendi essa parte de modelagem de novas formas entre homens e mulheres. Por que a palavra modelagem, entendeu? Não consegui. É a função do centro genético? Da reprodução. A reprodução em si. É a formação. A formação de novas formas. Isso. O centro genésico ali, a energia que está ali, ela envolve a procriação mesmo, a modelagem das formas, né, de novas formas, a procriação, desde a fecundação ali, né? Uhum. E ela tem a ver com a saúde geral desses órgãos masculinos e femininos, tem a ver com tudo isso. Mas também há estabelecimento de outros estímulos, criadores, trabalho. Então, ela vai além da reprodução em si.
A parte da arte, Sim, da criação, sim. tanto de pintura, Sim. artes plásticas, Sim. dança, isso ela está toda relacionada nesse centro de força. É mais voltado para esse centro de Ela é força. mais volta, Como se fosse a criadora disso. ela surge desse centro de força e é impulsionada para todos os outros, que mobiliza a emoção, o cardíaco, né? Então, ela é responsável por essa circular de todas essas energias e nutrir esse centro de força. Se a gente polariza só no genésico, a gente não nutre os outros chakras, os corpos, né, os outros centros de força, que são responsáveis pela afetividade. Então, a afetividade, todas as emoções não estão só no genésico. Ele é por onde essa energia verte, né? E ele movimenta os outros. Obrigada. Entendeu? Então, Jorge André traz no livro, né, as forças sexuais da alma. Aí ele traz essa frase que eu gosto muito para a gente pensar e refletir, que é: viver em harmonia a fase em que nos encontramos é como que ser aceito pela própria evolução. A atitude sadia diante da vida sexual, seja qual for a fase do ser, será sempre beleza sem degradação. Eu gosto dessa frase dele, apesar dos conceitos deles, né, ser mais antigos assim, em relação à sexualidade, porque ela nos diz do nosso momento, né? E do quanto, muitas vezes, a gente ouve que sublimar o sexo, quem não se utiliza dessa energia é mais evoluído, menos evoluído. E a sexualidade não tem nada a ver com reprimir essa sexualidade, né? Então, é uma ideia equivocada pensar que, como esse mecanismo de punição que a gente viu, né? E a ideia é que sentir abraçado pela evolução é se compreender e se enxergar nesse processo. Como hoje, nesse meu estágio aqui, eu me utilizo dessa energia sexual? Como eu estou no campo da sexualidade? Né? Como o meu corpo material, meu corpo aqui está, né? É o reflexo dessa sexualidade. Como que a minha vida e as dimensões da minha vida estão em relação, né, a tudo que eu estou nutrindo como prazer, como propósito e como construção. Então, a gente pensar que existe sim importância na utilização da energia sexual em todas essas fases, mesmo no sexo, né, mesmo na relação sexual, mesmo no prazer genital, né, existe ali importância para o espírito. Então, a gente pensar que reprimir, que não utilizar, está relacionado ao ser mais evoluído, menos evoluído, é uma ideia equivocada de evolução, né? É uma ideia equivocada de pensar pureza do espírito, né? Porque o sexo está aí para prazer também para o espírito, né? E foi importante forma de prazer desde o início para a compreensão, até chegar nessa afetividade. Boa noite. Algumas pessoas falam com relação à sexualidade reprimida e comportamentos patológicos como perversidade, né? Você tem alguma coisa relacionada a isso? Olha, assim, então, tipo, isso causa isso? Não tenho, não. Mas, assim, sempre que você reprime algo, principalmente uma energia tão poderosa como a energia sexual, e principalmente numa fase em que você ainda não atingiu uma maturidade sobre aquilo, você está criando, vai canalizar essa energia de outras formas. Seja nas automutilações, né? Seja dando vazão de formas mais equivocadas possíveis, mas que só não estão sendo vistas, né? Então, existe sim os desvios. Os desvios, muitas vezes, por essa repressão. Então, é possível, sim. Obrigada. Boa noite. Na verdade, eu estava refletindo sobre esse trecho, né, que você trouxe lá.
E acho que toca num tema muito importante dentro desse contexto, que é a educação sexual mesmo, né? Então, ele traz sobre como é importante viver cada momento, né, da vida. E de que forma que as pessoas podem, né, quem tem filho, quem tem crianças ao seu redor, adolescentes, como que podem, né, de fato, auxiliá-los a entender qual é aquele momento que está sendo vivido diante de um mundo hoje com tanta informação, né? Então, a gente vê muita perversidade, né, muita coisa acontecendo e talvez as pessoas não tenham dimensão de como a informação pode salvar, né, de como o autoconhecimento e como você auxiliar, né, as crianças, os adolescentes a se conhecerem, podem salvá-los de muitas coisas que podem acontecer no mundo. Então, acho que esse tabu é tão forte na sociedade que passou a ser algo terceirizado. Então, a gente passou a terceirizar a educação sexual, né, para as escolas, para os professores, para os educadores, e esquecer de fazer isso dentro da própria casa. Então, como que... Isso faz parte da educação, né, de você educar um ser. E acho que é importante ter isso em mente e buscar essa informação para ser multiplicador, né, de como ajudar cada um a viver sua própria fase mesmo. Exato. E, assim, esse só antecipou, mas fiquem todos pensando nisso, que a gente vai discutir sobre isso mais lá para o final da aula, porque, assim, eu sempre faço uma pergunta assim, né? Será que eu fui educado para educar? Né? Porque é muito tabu mesmo, né? Então, quem aqui teve uma educação sexual? Né? A gente conta de dedos. A maioria a gente aprende com a amiga. Hoje em dia é a internet, né? Mas na minha época não tinha essas redes sociais, não tinha isso aí. Então, assim, fica essa pergunta para a gente voltar lá no final. Será que eu estou educado para educar? Né? Ou porque aí a gente acaba terceirizando mesmo aquilo que nos surpreende, né? E que às vezes a gente não está pronto para lidar mesmo. Vejo, eu não tenho filho, não, mas eu tenho umas amigas que têm, e quando fala, eu não sei o que eu vou falar, porque não foi educado para falar. E agora vai se dando conta de que precisa se educar para educar, né? E aí começa todas essas coisas que você falou, todas essas questões sociais que a gente tem hoje. A gente vai voltar nisso. Fica aí a pergunta para vocês pensarem até o final e a gente falar disso. Aí entra o celibato, né? Eu trouxe só um trecho aqui do Livro dos Espíritos, porque ele fala isso. Se o celibato voluntário, ele é uma perfeição meritória aos olhos de Deus. Ele disse que não. E que se essa vida assim for por egoísmo, né, acaba nem agradando mesmo, porque não se utilizar da energia sexual, reprimir a energia sexual, não é sinal nenhum de agrado e nem de ser puro, né, e nem mais evoluído. Aí ele repete a pergunta, né? Mas se algumas pessoas fazem isso como uma dedicação sincera, aí ele fala assim, então já tem um mérito em ser uma dedicação sincera, no sentido de eu abro mão de algo para me dedicar a um outro algo, mas com um interesse genuíno, né? E não para me mostrar como alguém mais puro, né? Me colocar acima num processo de evolução. Então, é só para a gente refletir, né, de que o não uso, às vezes, é mais prejudicial do que o uso. Porque o não uso por repressão é muito mais prejudicial do que utilizar de forma sadia. Então, o espírito ele vai aprender muito mais e dentro das relações que ele vai criar vai ser muito mais saudáveis do que numa repressão e que muitas vezes acaba canalizando para outros vieses, né, outros desvios de conduta. Sobre a energia sexual, né, em si, deixa eu ver se tem aqui, que eu sempre pulo o nome. No ser humano, a energia sexual promove a busca pelo prazer de todas as formas que integre as leis divinas. Ou seja, tudo que lhe forneça alegria de alma, lhe vitalize o sentimento e o afeto. Isso desde as sensações da erótica até a criatividade, no exercício do pensar, passando por todo o trabalho útil que promova progresso e lhe forneça sentido e significado ao existir, né? Então, é pensar essa energia como que ela traz para mim, como ela está em tudo que me traz sentido. E o que me traz sentido no meu existir? Né? O que me traz sentido nos meus propósitos? Né?
onde a energia sexual está ali presente, impulsionando você nas suas construções, né? Nos seus processos aí de elaboração durante a vida. E quando a gente fala dessa energia nas fases da vida, aí a gente começa a pensar já essa educação, né? Porque a sexualidade está presente na criança? Sim, né? Desde a hora que nasce, que o bebê suga um seio, ela está vivenciando prazer, né? Que o primeiro alimento que nutre ali, através de um carinho, um afeto materno, ela está vivenciando prazer. Todo o processo durante uma relação pai e filho, mãe e filho, né? É ele, o espírito ali, nas suas primeiras idades, vivenciando o que é prazer, o que é amor, o que é afeto, né? O que é afetividade. E isso é energia sexual, é ele canalizando ali. E muitas crianças têm também, já, né, se alertam para o prazer genital. E o olhar dos pais, né, deve estar ali muito atento nesse sentido, para conduzir de uma forma sem gerar um trauma, um tabu, né? Então, aí começa o processo de educar, começa nessa criança, que vai começando a lidar, né, com o colega, com o irmão, muitas vezes, né? Às vezes até com o pai e a mãe, a lidar com o que é sexualidade. Então, tudo isso, toda essa ideia que a gente tem de sexualidade, toda a nossa relação com a sexualidade, começa na infância, né? Como foi a infância, o que a gente vivenciou, experienciou na infância sobre sexualidade, né? Tudo começa a se formar também nessa encarnação, né? Desde essa infância. O adolescente é o vulcão, né? A adolescência é maturação de hormônio, né? Começam os hormônios aí à flor da pele. A adolescência é o processo de firmar na encarnação, quando o espírito ele já entra mesmo no processo da reencarnação, porque anterior ele vivencia as experiências, mas quando acontece o despertar da mediunidade, quando acontece, né, esse firmar da reencarnação, ele se coloca para a vida como espírito mesmo, com os seus propósitos, e não apenas ali vivendo, porque a criança ela vive o espelhamento. O adolescente começa o processo do opa, eu sou, né? Eu sou aqui nesse mundo. Aí vem o processo do eu sou, vem os hormônios, vem a mediunidade ali, a produção da melatonina. Então, é uma fase de explosão mesmo, né? E não é à toa que bota o adolescente para fazer esporte, né? Bota para produzir, porque a energia é a 1000. Então, é uma fase da vida também de muita importância de condução, de olhar, né, de estar presente, de presença, porque é a fase das maiores descobertas, né? Maior energia ali pulsando e das maiores descobertas também. E tudo isso vai formando quem? O adulto, né? O adulto, ele é o resultado da criança com a adolescência e mais ainda, ele é o resultado de várias crianças e vários adolescentes e adultos e idosos que já fomos, né? Então, temos aí nossos registros aí arquivados em relação à sexualidade. E na fase adulta é a fase da construção, em que vem outros desejos além de formar família, de ter filho ou não, mas de um trabalho de alguma forma, né? Então, na fase adulta, começam-se outras realizações. As mudanças aí do que é prazer, do que é satisfação, do que é propósito, vai mudando também, né? Mas a sexualidade está ali, a energia sexual está presente. No idoso, a mesma coisa, né? Talvez diminua biologicamente, mas a energia sexual está ali, né? E como se canaliza essa energia sexual na fase idosa? Precisa ser canalizada de alguma forma, ser utilizada de alguma forma, porque ela é a afetividade também, né? Ela é as relações que surgem, que são construídas. Então, a sexualidade, a energia sexual se faz presente na vida do espírito, desde que ele surge sempre, e na vida humana, né, na nossa fase cíclica aqui, de uma encarnação de um personagem, desde sempre também. Então, estamos falando da mesma energia e formas diferentes de vivê-la, né, de experienciá-la.
Mas e o espírito? Ele é feminino ou ele é masculino? O espírito. Que ele é, finalmente? Quem és tu, espírito? É o espírito. Então, o espírito não tem sexo. O espírito é uma singularidade, né? Uma singularidade que, onde que ele experiencia o que é sexo, o que é sexualidade, o que é feminino e masculino, na verdade, porque sexo e sexualidade ele experiencia estando ou não encarnado, não é isso? Mas onde que ele experiencia ser masculino ou ser feminino? Quando encarna, né? Com as opções que temos de sexos, né? Masculino, biológico, feminino, biológico. E tem mais, porque nas experiências, ele não só vive a forma física do corpo, mas ele vive o hormônio. O hormônio que habita a mulher é o hormônio que movimenta o homem? Não. Diferente, né? Então, são experiências diferentes para o espírito viver no corpo feminino, viver no corpo masculino, não só pela estética, pela formato dos órgãos, pela possibilidade de gerar um filho, como pelos hormônios que impulsionam ali, né? E mais, que mais que interfere, que vive diferente? O social, né? Eu nasci mulher aqui no Brasil, eu nasci mulher lá no Catar. É a mesma experiência? Não. Experiências de feminino diferentes em lugares diferentes, culturas diferentes, sociedades bem diferentes, não é isso? Então é isso, o espírito é na experiência, na matéria, que ele vai registrando as matrizes, né, do que é feminino, do que é do masculino, do que é um papel, né? Papel de masculino e papel de feminino, que é cultural, né? Então, o espírito vai registrando no seu psiquismo essas matrizes de masculino, feminino, de polarizações, de experiências que são de um e de outro e que vão formando essa rede de tendências. Lai, eu estava assistindo o seminário que teve sobre de transgêneros, tal, sabe, aquele seminário que teve, foi antes da pandemia, eu assisti com a Adenauer. E eu achei muito interessante quando foi falado, até os alunos do último ciclo, que no início começaram a falar, e eles falaram que essas questões todas que surgem de um tempo para cá são questões do espírito, né? E é como se o espírito estivesse passando para fora da casinha, né? Do visual masculino, do visual feminino. Então, essas mudanças tantas e essa variedade de pessoas, de espíritos que nós convivemos, né? Quando a gente vê uma pessoa fisicamente vestida feminina, de bigode, de barba, mas de batom vermelho, de brinco, como ele quer se apresentar, né? Que isso tudo são mudanças do espírito e que nós estamos, na nossa evolução, tentando ainda se adequar a esses novos seres que estão se apresentando para nós, né? Você lembra de mais alguma coisa assim para falar sobre isso? A gente vai falar bem sobre isso. Ah, é? É, porque mas assim você foi assertiva. É a expressão do espírito, porque como eu ia concluir a frase, o espírito vai formando em seu psiquismo as matrizes do que é masculino e do que é feminino. Hoje a gente tem como opção de reencarnar um corpo biologicamente masculino ou feminino, né, com as questões do intersexo também, mas que essa mente e esses processos vão além disso, né, e reflete nessas expressões diversas de formas de se expressar, que é o espírito desejando ser o próprio espírito, né? E vem essa diversidade que a gente vive hoje de expressões da sexualidade, né? Que é o espírito. Na aula passada, até uma pessoa falou assim: então isso é ser mais evoluído? Não. Evoluído é quando a gente não precisar desses rótulos. Porque para o espírito tanto faz
né? Essa questão de diferenciar é muito mais da nossa vida no social, na sociedade, né? Então, para o espírito, tanto faz ser masculino, ser feminino, né? Ou não ser nenhum dessa não polarizar para lado nenhum, porque nós todos somos esse masculino e esse feminino juntos. Nosso psiquismo, ele é masculino e ele é feminino, né? Ao mesmo tempo. Isso vive aqui. E está, independente da gente falar de hétero, homo, a gente falar de orientação sexual, se a gente falar de masculino, existem masculinos e masculinos, existem femininos e femininos, né? Até na forma de vestir, de gostos, de decisões na vida. Mulheres que não desejam ter filho, que querem trabalhar, e ter filho é tipo o feminino do feminino, né? Então, a gente vive essas polarizações mesmo se sentindo dentro do sexo escolhido, biológico. A gente vive essas variações, né? Então, isso é o mosaico que é de tendências, é um verdadeiro espectro da mente humana em relação a que ela foi aprendendo do que é sexualidade. Acho que alguém quer perguntar, né? Até estava aqui refletindo. Hoje mesmo eu estava lendo um livro que falava sobre isso, assim, ao longo da história. É um livro que traz muito a evolução do ser humano e a desevolução em alguns momentos também ao longo da história. E ele trazia justamente que no século V a.C., na Grécia, não se tinha esse entendimento do que era o feminino, do que era o masculino, do que era atividade feminina, o que era masculino. Foi mais ou menos o que o colega lá atrás comentou. Ali mais cedo. Então, assim, não existia preconceito. A homossexualidade existia e era algo normal dentro da sociedade, porque para eles tanto faz, assim, eles não tinham essa noção, assim, né? Então, é como se a gente vivesse em alguns momentos um certo retrocesso, né, para tentar reaprender de novo, sabe? A sociedade como um todo. Eu não diria retrocesso, porque, assim, por mais que a gente enxergue, às vezes, um processo, uma determinada época como mais evoluída e outra menos evoluída, não é um retrocesso. É o espírito vivendo experiências para impulsionar para outra experiência, né? Não existe uma involução do espírito, e nem que isso seja éramos mais evoluídos, evoluímos e agora estamos evoluindo. Não. São as experiências necessárias, né? E outra coisa é, hoje, o mundo se abrindo para tudo isso, se tornando, saber o que acontece em tudo quanto é lugar, de imediato aqui, né? Existe muita mudança acontecendo, muita informação acontecendo. E, às vezes, bagunça mesmo para depois arrumar. Acho que faz parte do processo do ser humano achar que está tudo se sacudindo para arrumar, para ampliar, né? Então, é só nesse sentido que não é uma evolução, não. A gente sempre evolui, né? E vai passando por esses processos, mas é sempre para a evolução. São experiências para a evolução em áreas diferentes, em campos diferentes, né? De habilidades diferentes. Então, assim, quando é encarnado feminino e masculino, quando o espírito está encarnado, o feminino e o masculino se definem pelo modelo do biológico, né? A gente define o nosso padrão hoje de dizer quem é masculino, quem é feminino, é essa definição de corpo biológico. Então, isso foi criando uma normatização, um padrão social, né, de masculino e de feminino e biológico. No período entre uma vida e outra, ele possui o psiquismo. Por quê? Se o sexo, se a identidade está no psiquismo, e ele possui o perispírito e pode moldar um tipo de perispírito, então, de alguma forma, mesmo desencarnado, o espírito se apresentam como uma tendência de masculino ou de feminino, né? Então, existe sempre uma tendência ali. Claro que, para o desencarnado, é mais fácil expressar essa tendência do que para o encarnado, por conta da matéria que aqui envolve, é mais densa e nos molda de alguma forma, né? Mas sempre para o espírito encarnado ou desencarnado existe essa certa necessidade de expressar esse psiquismo, né? Que expressa essa tendência de masculino e de feminino.
Aqui é uma pergunta do Livro dos Espíritos, né? Ele pergunta se, quando for encarnar, o espírito prefere um corpo de uma mulher ou de um homem. Então, isso pouco importa. O que guia na escolha são as provas, o que ele vai experienciar, né? Então, é interessante a gente pensar, como eu falei, ser mulher num país é diferente de ser mulher em outro país. Então, as experiências serão sempre diferentes, né? Independente do corpo que escolher, o que mais importa é o aprendizado que isso traz. E aí, Emmanuel, ele fala dessa bissexualidade psíquica, que é isso que a gente conversou um pouquinho antes, de que nós somos esses seres masculinos e femininos, né? Então, quando a gente fala da sexualidade como essa busca de si mesmo, o espírito se relaciona porque, através das relações, ele promove o encontro, é uma busca constante de si mesmo, essa busca constante que a gente tem de um parceiro, de se realizar em alguém ou com alguém, é essa necessidade do espírito de entender essas polaridades, né? Esses dois polos, né? Então, ele fala que a vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, o espírito passa por fileira imensa de reencarnação, ora em posição de feminilidade, ora em condição de masculinidade, o que sedimenta esse fenômeno da bissexualidade psíquica, pronunciado em várias criaturas. E aí, quando a gente fala dessa bissexualidade psíquica, se a gente for falar de um espectro que existe de um polo a outro, a gente está falando de todas essas tendências diferentes que existem entre um e outro, né? Porque para o espírito não existe, o espírito singularidade, não existe uma necessidade de me apresentar feminina sendo roupa, feminina sendo ser mãe. Para o espírito, ele é o espírito. Então, a evolução é não ter esse rótulo, não necessitar desse rótulo, porque para o espírito, através de todos esses processos, vai chegar uma hora que não existe mais corpo, né? Então, para ele, não me importa se ele está de saia ou sem saia, né? Nem sei se ele vai precisar de saia ou de calça. São tudo coisas, necessidades que temos, né, nesse processo e nesses padrões que fomos construindo de sociedade e de cultura, né, de padrão social. Por isso que é importante a gente... pulei tudo de vez. Não. Estou demais. Então, o homem e a mulher serão desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculina ou acentuadamente feminino, sem especificação psicológica absoluta. E aí ele está falando de cada psiquismo individualmente, né? Dessa identidade, dessa forma de se perceber. E aí ele fala a gente traz essas leis dos opostos, né? Que a própria psicologia junguiana fala da ânima e do ânimo. Já ouviram falar? Já conhecem? Então o meu masculino é o ânimos, né? Esse oposto em mim é esse ânimos que me projeta nas minhas relações com o masculino. E no feminino, no masculino, existe a ânima, que é o que projeta o masculino na direção desse feminino. E tem uma história bem interessante, um conto bem interessante, na verdade é um mito, que está lá no Banquete de Platão. Quem já ouviu falar do mito dos andrógenos? Ninguém conhece o mito dos andrógenos? Vão ler. O mito dos andrógenos conta lá no livro que os seres humanos, eles eram anteriormente seres completos. Eles tinham um corpo circular, duas cabeças, né, voltadas para a posição contrária, quatro braços, quatro pernas, e como eles formavam um círculo, eles conseguiam rolar e ser muito ágeis. Eles eram inteiros, eles eram completos. Então, eram seres muito ágeis. E de tão espertos, eles desafiaram quem? Zeus, o Olimpo, né? Querendo o quê? Reivindicar, lógico, né? Ser tão esperto. E aí, Zeus pensou: o que fazer com essas criaturas insolentes que estão aqui desafiando os deuses? Aniquilar todas? Não, né? Vai perder os súditos? Não pode. Vai dizimar o povo todo? Não pode. Zeus decidiu, com a ajuda de Apolo,
pediu que Apolo cortassem essas criaturas ao meio, né? Dividissem-as ao meio e fechasse o corte na direção do umbigo, para que eles percebessem ali a marca, né, desse corte aí. E aí foi terrível, porque como ao cortar eles tinham faces opostas, eles não conseguiam se encontrar, porque os braços eram ao contrário e as pernas também. Eles andavam numa direção e viviam em direções opostas. E eles começaram a definhar mesmo, porque o que nutria era a completude que eles tinham, né? Ali, aqueles seres completos. E Zeus não queria isso, né? Desde o início ele pensou, não, dizimar não, quero só punir. Então ele pediu que Apolo virasse os rostos, que eles iam, né, enxergar o umbigo, virasse as pernas e os braços, para que eles, ao se encontrarem, pudessem ao menos abraçar e copular. E sentir ao menos no encontro um com o outro o vestígio daquela completude, daquele prazer que era ser inteiros, né? E assim somos nós, segundo o mito, os homens, o humano, nessa busca dessa completude, que pensando essa inteireza aí que a gente fala do espírito, e essa busca de si mesmo, e de ser esse masculino e feminino em si mesmo, essa é a nossa busca de alguma forma, né? Quando estamos nas relações. Por isso a importância das relações, porque ela se constitui nessa busca de nós mesmos, nessa experiência de masculino e feminino, que a gente vai sedimentando psiquicamente até nos tornarmos esses seres inteiros, né? Então, o mito é uma analogia, mas eu acho interessante pensar, né, dessa forma, porque traz essa questão dessa busca e de que nós somos esse ser inteiro. E se a gente pensar nesse ser inteiro, o que me importa lá se eu sou masculino, se eu sou feminino? Não existe esse padrão para o espírito, para a singularidade, para o espírito que se autodetermina, né, e que encontra, né, nesse processo de psíquico aí. Não que não haja mais as relações, mas elas deixam de ser essa projeção, né, essa busca de si mesmo. E aí é importante a gente ir diferenciando, né, o instinto sexual como essa força de atração que une os corpos físicos, promove reencontros, dirige os homens para conquistar. E aí a gente fala dessa lei suprema de amor, felicidade e harmonia, porque é o instinto promovendo o reencontro, é o instinto promovendo a união, né? Mas que da união surge a afetividade, que é a maior riqueza, né, para o espírito, a felicidade e a harmonia. E aí vem essas expressões da sexualidade que a gente, hoje, quando fala de educação sexual e quando fala dessa diversidade que é social, a gente tem que pensar e entender, né? Que é o sexo biológico, esse mais simples, né? A gente já aprende lá na escola, que é o sexo, o masculino e feminino e o padrão que a gente nasce. Os papéis sociais que vão direcionando o que é masculino, o que é feminino, em cada sociedade mesmo, né, diferente, o que é o papel da mulher, o que é o papel do masculino. A identidade sexual, que ela é psíquica e ela independe do biológico, é como eu me identifico enquanto masculino ou feminino, é a identidade, é o psiquismo. Então, o meu pensar pode ser masculino e o meu corpo pode ser feminino. Né? Então, é a diferença psíquica mesmo. A orientação sexual, deixa eu ver o que vem depois. É um pouco mais da identidade, né? Aí depois a gente fala da orientação e do comportamento. Então, a identidade sexual, a sexualidade está no perispírito. Então, onde que está a mente, o psiquismo? No perispírito. A diferenciação se encontra no perispírito como tudo que diz respeito à possibilidade de ação na dimensão da matéria. Então, como eu me expresso enquanto identidade na matéria, na vida material, é
psíquico, né? Está no perispírito. A mente possui as matrizes, que se caracterizam como arquétipos de ânima e de ânimos, responsáveis pelas contrapartes sexuais do corpo físico, a serviço do espírito. Então, o que a gente já falou também, de como eu me projeto no masculino e como o masculino se projeta no feminino. E a orientação sexual, diferente da identidade, é o campo de desejo, para onde eu direciono o meu desejo da afetividade, o desejo sexual. Então, a orientação é a atividade sexual do corpo, obedece desejos e formatações que irradiam das próprias matrizes perispirituais. Então, quando a gente fala de orientação sexual, a gente não está falando de uma escolha, a gente está falando de uma tendência do espírito expressando o que mais de forte e tendência pulsa nele enquanto desejo sexual. Trata-se da busca pelo conhecimento de si mesmo, projetada na atividade sexual corporal com outra pessoa. Sempre a busca do parceiro, a busca de como eu realizo o meu desejo sexual, como é a minha orientação sexual, vai ser sempre essa busca de realização projetada ali na atividade sexual. Então, a orientação sexual são as preferências, né? Tem a ver com as predisposições ou experiências sexuais, na experimentação e descoberta da sua identidade e atividade sexual num determinado período da existência. Então, ela está relacionada às tendências do espírito e à predisposição do espírito. Então, diferenciando aí corpo biológico, papéis, né, sociais, identidade, orientação, não é isso? E aí vem comportamento. Porque se tudo que a gente falou aí a gente nasce, é tendência, é predisposição, comportamento é escolha, né? Então, é no comportamento sexual que a gente expressa e que a gente pode pensar numa educação, né? Como a gente se comporta em relação à sexualidade. Então, não como uma imoralidade, né? Mas, assim, vale sempre o cuidado do como se usa, com quem se usa e para que se usa. E quando a gente fala nesse cuidado, não é num viés de moral ou de pecado, né? Porque esse como e esse com quem e esse para quê, que ele esteja relacionado a um propósito, associado a afeto, associado à responsabilidade, associado à construção, né? Porque nunca numa relação sexual ou numa relação de vínculo, quando você desconsidera o outro ou quando você vive uma viciação, você não está prejudicando, sempre vai estar de alguma forma prejudicando de alguma forma o outro também, né? Então, é esse onde, como, quando, com quem, nesse sentido, não de engessamentos, de regras, de certo e de errado, é de para que isso me satisfaz, para que isso me preenche, como isso me complementa e o que isso me traz de útil, né? De realização mesmo para adquirir habilidades, adquirir nesse processo de evolução, caminhar, né? Seguir nesse processo de evolução. E tirando os vieses e os engessamentos. Então, quando a gente fala de sexualidade humana, a gente está falando de afetividade, né? Ligadas a essas leis divinas de amor e de reprodução e manifestação da atração sexual. As energias sexuais são poderosas e estabelecem registros em nosso perispírito, podendo gerar experiências diversas. Se ela é uma energia poderosa, o espírito ele é mais poderoso em si, porque é do espírito que brota o desejo, que brota a vontade, né? Então, quanto mais consciente, quanto mais integrar de que somos esses espíritos e que nós fazemos essas escolhas, imagine, o espírito é mais poderoso ainda, né, do que a energia em si. Então, juntar tudo isso, a vontade, o desejo, para mobilizar, né, atitudes, pensamentos, sentimentos para o seu benefício, então, é mais força ainda para o espírito. Então, o uso da sexualidade
é oportunidade de crescimento. Pode perguntar. Lá eu fiquei pensando aqui, baseado também no que ela colocou em relação à educação, né? Porque esse tema que você trouxe faz uma desconstrução, né? E uma oportunidade que a gente tem também de olhar tudo isso de uma outra forma, né? Lançar um novo olhar sobre tudo isso. Eu fico imaginando quantas famílias não seriam destruídas, quantas pessoas não estariam se sentindo à margem, rejeitadas, sofrendo, trazendo dores assim que carregam às vezes por toda a vida, né? E se manifestam às vezes com violências das mais diversas formas porque não conseguem ser aceitas, né? Na sua realidade mesmo ali, na sua opção sexual, na sua orientação sexual, nos seus desejos. Quanta coisa seria evitada? Quantas famílias estariam ainda preservadas e quantas pessoas estariam mais felizes, né? Uma oportunidade muito grande esse conhecimento que vocês trazem. Sim, e saindo de uma vida menor, né? Para viver a vida do espírito, sem preocupar com questões que para o espírito depois são pequenos, meros detalhes, né? Meros detalhes. Se a gente for pensar a vida, tudo que é para o espírito, né? Tudo que uma encarnação representa para o espírito. Então, é a oportunidade de crescimento, de entendimento de si mesmo, né? Do outro, disso que você falou, né? E de respeitar essa diversidade, respeitar o outro e se respeitar. E a oportunidade de afetividade. Ela é uma emoção que perdura no espírito, porque o ato sexual em si é uma energia que, quando a gente fala de orgasmo, a gente fala de um momento que, para a vida do espírito, é uma força que é movida naquele momento, que impulsiona mesmo o espírito. Imagine como que não é quando há uma construção, quando há um vínculo, né? Quando há afeto, quando há uma parceria, né? Então, essa energia ela movimenta as células do nosso corpo, ela motiva o nosso corpo, ela ativa, né? A motiva e ativa para a criatividade. Então, nem o excesso e nem a falta, né? Ela é importante. Forma de canalizar essa emotividade e de construir essas relações é formação de laços de afinidade, onde as emoções são a chave do equilíbrio ou desequilíbrio, né? Porque aí geram as relações vão gerando, a gente vai construindo. E é como você falou, quantas relações poderiam, né, estar continuadas ou mais trazendo mais aprendizado mesmo e menos dor, né? Se a gente tem uma consciência do que é, do motivo de estar ali, do para quê um na vida do outro e de como esse crescimento mútuo é possível e é importante e é prazeroso. No relacionamento sexual é importante considerar o outro, né? A gente nunca fere só a si mesmo, pode estar prejudicando também. A relação sexual é mais compensatória quando apoiada na afetividade e no amor. Então, só alguns pontos fechando essa parte aí da sexualidade. E agora vem o que a gente falou de educação, né? Vamos falar de educação sexual. Aí eu quero fazer a pergunta de novo. Quem aqui se sente educado para educar? Me digam, me contem. Eu não fui educada para educar nessa questão. Mas, de alguma maneira, eu sempre vi de forma muito natural as coisas, assim, a vida, e me propus, quando minhas filhas nasceram, a tratar isso de forma mais natural, sem assustar, sem gerar espanto e nem sem abrir demais para um momento que não seria adequado. Não haveria entendimento. Então, por exemplo, minha filha tinha 3 anos, me perguntou se nasceu, como ela nasceu. Eu falei, nasceu da minha barriga, que no momento foi aberto, porque foi cesárea. Falei a palavra cesárea, ou pode ser natural. E expliquei para ela mais ou menos. Então, a forma natural de nascer. Assim nascem os cachorrinhos, os gatinhos, e nós, seres humanos, nascemos assim. Aí a cadela do último andar do prédio deu cria. E ela subiu com a moça que trabalhava com a gente na época e chegou lá, virou para a moça, a dona do apartamento, e falou assim, foi cesárea ou foi normal?
A mulher falou para a moça que trabalhava comigo, falou assim, meu Deus, eu falo o quê? Eu falo o quê? Ela fale de forma natural, porque se ela lhe perguntou, ela sabe do que ela está falando. Aí a moça foi assim, foi natural, nasceram sozinhos. Ela, tá, eu já sei, então não abriu a barriga dela, né? Aí a moça fez, não abriu, saiu natural. Então aquilo para ela não quis saber o que era o natural, de onde saía, se abria, nada desses detalhes. Ela só perguntou, 3 anos de idade, a mulher se assustou e falou, nossa, mas ela sabe muito para a idade dela. Mas foi uma pergunta que veio, e se veio, foi respondido, entendeu? Quem mais? Aqui. Eu acho que ninguém é preparado para ensinar. Ninguém. Acho que a gente começa a aprender a partir do momento que a gente procria. E existe a vontade de aprender e existe a vontade de ficar parado. Então, eu acho que é muito daí. Eu realmente não fui educada para ensinar as coisas que eu ensino a minha filha hoje. E tudo que eu ensino a minha filha hoje são buscas minhas. A evolução minha, inclusive, está aqui. Então, assim, é muito triste quando eu vejo hoje, eu estou no momento com 2 idosas na minha casa, e aí eu comparo muito uma com a outra. Uma, você tem o prazer de conversar, você tem prazer de estar junto, você consegue trocar. A outra parou no tempo, no dia que ela nasceu. Então, acho que essa é a verdadeira... É porque a gente precisa pensar no que a gente quer no nosso futuro. Se a gente quer ser essa pessoa que a gente é agradável, cheia, né, de pessoas do nosso lado, relacionando, aprendendo umas com as outras, ou se a gente quer ficar lá. E ninguém quer encostar na gente, ninguém tem paciência. Então, assim, esse é o propósito da minha vida, é tentar evoluir para que eu possa passar para a minha filha, né, a liberdade do que é ser o ser humano, e que ela também, assim como eu, busque as suas próprias respostas e tenha o prazer de se relacionar com outras pessoas. Para mim, o propósito é exatamente esse, é aprender para educar. Maravilhoso. Eu não fui educada. Né? Inclusive, tive uma educação muito fechada com relação a isso. Mas acho que pelo fato de ter tido essa experiência da educação extremamente fechada, foi que me fez olhar para meus filhos de uma maneira diferente e educá-los de uma maneira diferente. Então, assim, eu tenho um filho que agora está entrando na pré-adolescência e eu tive o prazer mesmo dele chegar em um momento, a gente estava dormindo, ele falar assim para mim, mãe, quando eu estou vendo a TV, que eu vejo as pessoas se beijando, eu sinto uma coisa diferente, aí eu vejo... Aí ele falou, né, do órgão dele, assim, que vai ficando mais rígido. Nossa, eu me senti tão agraciada com isso, não vou mentir, porque ele se abriu, ele pôde conversar, e aí me deu na minha cabeça, pô, estou no caminho certo. E aí, na hora que eu cheguei para ele, assim, pô, João, acontece e tal, eu comecei a explicar, e aí, no dia seguinte, ele chegou para mim e fez assim, mãe, eu me senti tão aliviado quando eu conversei com você, eu me senti tão bem, porque, assim, a gente leva as coisas realmente como um tabu muito grande, acaba levando o sexo como uma coisa de outro mundo, uma coisa muito ruim, sabendo que é uma coisa que é para a gente conversar normalmente, porque faz parte da nossa vida. E o quanto, às vezes, isso eu tiro até por mim, quantas vezes a gente vai buscar em outro lugar outras informações e quantas culpas também a gente carrega pelo fato de pensar algo que deveria ser absolutamente natural. Então, assim, eu me senti muito agraciada mesmo, muito feliz de, pelo menos, aquilo que eu não tive, eu estou conseguindo passar para o meu filho. É muito interessante sua fala. Eu escutei de uma pessoa há pouco tempo, assim, quando eu tinha 15 anos, eu me perdi. Aí eu falei, como assim? Eu não entendi a fala dela na hora, né? Mas aí ela estava querendo dizer que ela teve a primeira relação sexual dela. Aí eu falei assim, por que você acha que você se perdeu? Ela, é porque todo mundo fala assim. Então, eu cresci, eu perguntei né? Porque eu nem tinha entendido realmente a fala dela. Mas eu também cresci ouvindo isso. Fulano se perdeu, a filha de fulano se perdeu.
Eu ficava me perguntando, meu Deus, o que é isso? Se perdeu criança, eu não sabia nem o que era. E ficava já assim, eita, se perdeu. Aí imaginava 1000 coisas na cabeça, menos o que era, né, que estava falando. Então, é bem por aí. E como é importante a gente buscar isso, né? Em relação a tudo que perpassa a sexualidade. Porque quando a gente fala de aborto, a gente está falando dessa educação. Quando a gente fala de estupro, de abuso sexual, de tudo que está relacionado, de uma família que surge desprogramada, desplanejada, né, sem planejamento, tudo a gente está falando dessa educação da base aí, e que, às vezes, o que move tudo isso aí é a curiosidade, né? O que move todos esses desvios é mais muitas vezes é a curiosidade também. Claro que tem outras questões, mas o quanto a educação pode, né, fazer diferente uma história, fazer diferente um adulto aí, esse adulto saudável que a gente imagina, né, e que a gente deseja para quem a gente está cuidando ali. Então, quando a gente fala da educação sexual, esse textinho aí está no livro de vocês. A aula vai até 9h20, é? 9h20? Tá, e também já tá perto. Essa frase aí é do livro de vocês, do ciclo 1, né, que a Adenauer fala dessa questão de ser necessário, e principalmente nos dias de hoje, como trouxe Natália, dessa proliferação de imagens, das redes sociais, de tudo ser muito além, né? É muito mais rápido do que antes. E ele fala assim, ó, pais educadores devem se munir de informações de como lidar com a sexualidade de forma a não estimulá-la precoce e nem se equivocar por atraso. Que aí é outra questão, né? Quando é essa hora? Porque, assim, onde eu trabalho tem uma escola, e as crianças de lá são crianças com um nível econômico mais baixo, né? E muitas que vivem num cômodo com a família inteira e veem coisas que chegam contando para o colega. Eu tomo cada susto. Quando eu cheguei, hoje não, né? Mas quando eu comecei a trabalhar, que eu passava, eu via os tocos de gente chamando o outro e falando o que ia fazer com o outro. Eu tomava cada susto. Eu falava, é a realidade deles. Então, o tempo de um não é o tempo do outro, que tem uma família mais, né, estruturada. Então, tudo isso cabe, tudo isso é para se pensar na escola e em casa também, né? Então, assim, o momento é o momento daquele ser ali, daquele espírito ali, do que ele está vendo, da pergunta feita. Porque, às vezes, com 3 anos, a criança não está nem querendo saber de nada de onde ela veio, mas tem sempre aquelas criaturinhas que querem perguntar tudo, né? Que já nasce assim, parecendo que é a própria interrogação em pessoa. Assim era meu sobrinho era uma interrogação, falava para ele, vou desenhar uma interrogação na sua testa. Então, é isso, é entender esse momento aí, né? É uma chave importante. Então, a educação sexual, a gente está falando de quê? Desse aperfeiçoamento do espírito, né? Para que essa energia ela seja trabalhada, educada, diante dessa imensidão que é a importância dela, né? Não só enviesando, que muitas vezes a educação é assim, para não se perder, né? A educação é punitiva, numa forma de proteger das coisas, de evitação das coisas, né? Então, tem que pensar nessa educação, entendendo o papel dessa energia de uma forma como um todo, né? E aí, até entendendo naquela hora que ela pulsa muito forte, como posso direcionar sem que a criança nem perceba que você direcionou ela para gastar ali energia de alguma outra forma, né? Então, é uma condução importante aí, esse perceber. Então, onde está a vantagem dessa educação sexual, né? Estabelece os laços de amizade e confiança que ela acabou de trazer, né? Do filho que teve a tranquilidade de levar para ela e depois se sentir melhor. Isso podia ficar ali e sair num grupo de colegas que ia ser recebido de uma forma diferente, muitas vezes como uma piada, né? Como uma brincadeira. Então, essa confiança ela vai além da formação, mas vai firmando valores, né? Valores sobre o que é essa sexualidade, valores que se deseja construir para si mesmo, valores para respeitar as outras pessoas, para respeitar o outro. Então, vai prevenir a gravidez,
precoce, doenças sexualmente transmissíveis, o planejamento familiar, né, que a gente falou dessa estruturação, que muitas vezes é dessa falta de informação e dessas curiosidades que surgem aí os primeiros bebês que no momento, né, que não é ainda, o espírito ainda não está estruturado para formar uma família. Favorece o desenvolvimento do respeito à diversidade, né, aquela questão de olhar o outro e entender a sexualidade do outro, e a própria autoestima e a responsabilidade do lidar com essa energia, né? Então, vai além de ser apenas o que é o sexo em si, de uma preservação, de uma prevenção, né? Vai para se portar no social, né? Se colocar, se expressar. Promove o amadurecimento sem traumas, tabus, preconceitos e medo. E quando a gente fala, né, dessa energia sexual e do papel da educação para a vida do espírito, a gente está falando de educar para criar, para produzir, para canalizar para tudo isso na vida, né? Como uma energia mantenedora de tudo isso. A gente está falando de educar para transformar, para dar movimento, para que a utilização dessa energia seja esse potencial transformador que é para a vida do espírito, né? Porque tudo que pede mudar mesmo na vida, transformar, desbravar, é a energia do desbravar. Então, quando a gente fala em educar, a gente está falando em estruturar o espírito, em estruturar aquela pessoa para tudo isso, para o criar, para o produzir, para o transformar, para o movimento, né? E principalmente para agregar. Porque essa energia é a energia do agregar, é a energia do movimento, de estabelecer esses vínculos, estabelecer essas relações que são muito importantes, né, para o nosso crescimento, para a gente adquirir habilidades lidando com o outro, convivendo com o outro. Então, quanto mais a gente consegue, nas experiências, ter vínculos, né, e ter... estar nesses vínculos como alguém ativo, né, ali inteirando, é importante para o espírito. Então, quando a gente fala da educação sexual, a gente está falando dessa educação em todo esse contexto, que vai além de explicar biologicamente o que é o sexo, né, vai além de explicar biologicamente o que é nascer uma criança, vai além de explicar apenas que deve prevenir, como se prevenir, né? Tudo que isso envolve na vida do espírito ali. E para finalizar, temos essas duas fases aí que está no livro Psicologia do Espírito, que a Adenauer fala de evoluir para o amor, né? O amor é o impulso gerador da vida que nos impele ao bem, ao belo, ao digno, àquilo que nos parece melhor. É a vontade que nos leva de retorno ao Criador dentro de nós mesmos. Quando estamos amando, nos colocamos em sintonia com a energia da criatividade universal e nos conectamos ao sentido fomentador da vida. Então, isso só faz pensar que, se a energia sexual é poderosa, se o espírito, enquanto desejo para a vida, é mais poderoso ainda, e se o amor, né, que está ali escrito, é a força propulsora do universo, tudo isso junto é uma explosão, né? É um movimento para a vida, é viver de verdade a vida, é estar na vida para o espírito. E estar na vida é pisar nos seus propósitos, né? Como diz a música de Gonzaguinha, que é tão bonito quando a gente pisa firme nas linhas que estão nas nossas mãos. É a gente realizando o que nós fomos criados para realizar. Somos nós sendo nós mesmos, né? Vivendo como espírito. Então, a gente encerra. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu não passo a palavra para a Tânia agora, mas se não tiverem, a gente encerra. Ficamos por aqui?